Oi, gente, tudo certo? Então, iniciando mais um episódio do Estúdio Samas Podcast. E esse episódio é um episódio muito especial porque a gente vai falar sobre os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. E conflito esse que envolveu países de todos os continentes. O Brasil esteve envolvido nessa guerra e nós tivemos os pracinhas aqui de São Mateus que compuseram a Força Expedicionária Brasileira. E para que a gente possa falar sobre esse tema, eu convido aqui o Armstrong Davis, estudioso do tema, alguém que conhece muito sobre isso, para poder falar sobre a gente e principalmente sobre o Tenente Max Wolff Filho. Então, esse nosso episódio hoje, ele é cheio de memória, de coragem e de história, que fala então sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai falar sobre histórias de coragem, sobre curiosidades sobre a nossa Força Expedicionária Brasileira, a participação do Brasil no conflito e homenagear quem saiu de nossa cidade para lutar por um mundo melhor, né? Nos ajuda aí então, Davis, a contar pra gente essas histórias, né? Você que é especialista em história militar e em memória histórica. Então, meu olá a todos, né, que estão nos assistindo aí. É uma honra estar podendo participar e falar da nossa Força Expedicionária Brasileira, né? São várias curiosidades. E saber que a cidade de São Mateus do Sul enviou, né, 62 homens, rapazes, né, recém-saídos da adolescência, e acabaram virando homens dentro de uma guerra, né? E uma guerra mundial, que, diga-se de passagem, né? Muito criticada, infelizmente, na época, né? Mas que obteve resultados aí grandiosos. Davis, então, para a gente começar, qual foi o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial? O papel do Brasil foi um divisor de águas, né? Tentaram, né, a tomada do Monte Castelo, que foi o principal ponto, né, que nenhuma das forças aliadas estavam conseguindo. E quando o Brasil se voluntariou para ir, né, através do presidente Getúlio Vargas, porque muitas pessoas dizem assim, o Brasil não deveria ter se metido porque não era uma guerra deles. Só que esquecem muitas vezes que foram, né, afundados 3 navios brasileiros, e Hitler passou o recado, que se ele viesse para o Brasil ele ia matar a macacada. Tipo, que aqui não tinha gente, era só macaco, indiferente de cor de pele, qualquer coisa. Então essa foi assim, o dizer de Hitler, né, através de carta. E nisso, Getúlio Vargas mandou a Força Expedicionária, mais de 25 mil homens, e chegando lá tiveram um treinamento básico, né, com os Estados Unidos e acabaram tendo várias ações até chegar no grande dia da tomada de Monte Castelo. Do momento que tomou Monte Castelo, aproximadamente 21 alemães se renderam aos brasileiros, certo? E como que surgiu a Força Expedicionária Brasileira, a FEB? E qual que era o contexto político dessa época? O contexto político, né? Getúlio Vargas era a era de Getúlio, né? Então, haviam várias, né? O Brasil estava passando por alguns momentos difíceis, né, na política, e aconteceu que o Brasil, a Força Expedicionária Brasileira, como, né, falei anteriormente, eles acabaram, por causa dessa retaliação de Hitler, né, de afundar os navios, eles mandaram para lá. E o interessante é o seguinte, né, o Brasil, quando no primeiro momento da guerra, ele carregou o coração do Brasil. Até tem as imagens, né? O primeiro símbolo era um coração escrito Brasil. Com o tempo, né, as outras forças tinham seus mascotes. E o Brasil resolveu pegar o que a imprensa na época falava que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Os brasileiros, como sempre, né, tem até aqui, os brasileiros, como sempre, no bom humor, acabaram pegando o símbolo da cobra fumando. No entanto, durante a batalha, alguns brasileiros, né, através de ponto 50, tal, eles escreviam: a cobra está fumando. E sempre com um sorriso no rosto. Isso é nosso, né? Isso é do brasileiro, ele pode estar ali
ele está sempre com um sorriso no rosto, né? Isso é uma honra, né? Armstrong, você falou que 25 mil brasileiros foram para a Europa para lutar na guerra. E quais foram as principais frentes de batalha que eles atuaram? Foi o Monte Castelo, o Montese e algumas outras que não me recordo agora, mas assim, as principais foram essas, né? Monte Castelo e Montese. Porque o Monte Castelo ele ficava no meio da Itália. E os alemães eles tinham a visão de tudo. Então, eles não conseguiam avançar. Então, era um ponto estratégico onde os alemães eles conseguiam atingir as forças aliadas, né? E com as metralhadoras, né? E as casas-matas. E através disso, do momento que eles conseguiram tomar o Monte Castelo, ali a guerra já... Os alemães já viram a batalha perdida. Porque não tinha mais o que fazer. Era o ponto estratégico. Perfeito. E como que era a vida dos soldados brasileiros, longe de casa e enfrentando essas condições adversas lá na Itália? Bom, eu vou relatar aqui, até quero mandar um abraço lá para minha amiga, a Cristiane Bueno, Luiz, neta do Augusto Stuski. Ela relata que o avô dela contava, né, o saudoso Augusto Stuski, que eles levavam uma vida assim como se estivessem no Brasil, sabe? Assim, apesar das dificuldades da guerra, eles procuravam levar uma vida normal. Ela relata que o avô dela, eles trocavam, né? Quando os brasileiros pegavam os mantimentos, eles acabavam doando para as famílias italianas. Uma coisa curiosa disso aqui, não esse, né? Que isso é uma réplica, mas as mulheres italianas que bordavam a cobra fumando para os brasileiros e eles pagavam através desses mantimentos. Davis, você pode compartilhar mais curiosidades sobre a nossa Força Expedicionária Brasileira que pouca gente conhece? Sim. Existe uma curiosidade, Felipe, que as pessoas falam. O Brasil, um país tropical, né? Todo mundo sabe. E os brasileiros não estavam sofrendo com o frio nos pés. Alguns países estavam tendo problemas de gangrenar o pé e tal. E os brasileiros ali, tranquilo. Descobriu-se que o que eles faziam? Eles colocavam os manuais, que eram enormes, enrolavam nos pés, porque os coturnos, né? Geralmente o povo europeu ou o povo americano tem um pé grande, né? Brasileiro é aquela coisa, entre o 38 e o 41 ali é o máximo, né? E eles enrolavam esses papéis e mantinham os pés quentes. E os brasileiros não tiveram esses problemas de gangrenar essa... E é muito legal a gente perceber que, apesar de ser um país distante das principais batalhas, o Brasil enviou milhares de soldados, né? E que o Brasil teve um papel fundamental com campanhas decisivas. Sim. Essas histórias mostram coragem, resistência e a importância dessa memória histórica, né? Davis, vamos falar um pouquinho agora sobre os pracinhas são mateuenses. Então, muitos jovens da nossa cidade se alistaram e viajaram para a Itália. Você podia comentar sobre o papel deles e os desafios que enfrentaram? Um exemplo, né, como eu falei do Augusto Stuski, que ele era da PE, né, no caso Polícia do Exército. Então eles patrulhavam, né, as áreas, né, porque mesmo numa guerra existem aquelas pessoas de má índole, de repente em uma invasão, um assalto, então eles cuidavam também dessa parte. Para o povo brasileiro não foi fácil, no caso para os pracinhas, tanto são mateuenses como do Brasil, não foi fácil você largar a tua família, aproximadamente aí 20 anos de idade, você sair da tua terra, né? São Mateus do Sul, na época que foi enviado os soldados para lá, ele tinha em torno de 21 mil habitantes. Era chamado só de São Mateus, não tinha o Sul ainda. Então não tem a tecnologia que tem hoje, né? Hoje o jovem ele é antenado. Aquela época era complicado, né? Então você ir para um país distante, você viajar de navio, né? 15 dias, 20 dias ali no navio, largar a tua família, saber se você ia voltar vivo ou você ia voltar morto, como aconteceu
com o tenente Max Filho, né, que depois a gente fala um pouquinho, mas você vai a mil, né, e a família que fica também, né, você emprestar o seu filho para uma guerra e não ter aquela perspectiva se ele vai voltar vivo, se ele vai voltar morto, se vai voltar, então é complicado, né. E das batalhas que ocorreram lá na Itália, quais foram fundamentais a participação dos pracinhas são mateuenses? A Monte Castelo, Montese, foram participações assim incríveis. Os são mateuenses que foram para a Força Expedicionária Brasileira, participaram de todas essas operações de teatro, que era chamada na época, né? E o nosso Brasil, como sempre, né, mostrando o seu valor, a sua raça, né, que não estavam lá para brincadeira, né, que estavam lá para levar a coisa a sério. E você acredita que as experiências desses pracinhas são mateuenses que foram para a Itália, elas foram semelhantes às de outros soldados brasileiros que participaram da Força Expedicionária Brasileira, ou a participação deles foi diferente do resto do Brasil nesse contexto? Assim, o que a gente percebe dos relatos, né, dos familiares, na hora que eles estavam em batalhas, não existia assim o baiano, o paranaense, o rio-grandense, não. Era um Brasil só. Então eles não tinham essa... No entanto, a própria canção do Expedicionário fala, né? Você sabe de onde eu venho? Venho do Morro do Engenho, né? Dos Pampas, dos Cafezais. Então ali ele retrata muito bem o cara que compôs essa canção. Ele foi assim muito feliz e ele retrata muito bem, né? Tem o General Ernesto, que ainda é vivo, é o símbolo máximo assim da Força Expedicionária Brasileira, 107 anos, se não me falha a memória. Ele fala, a canção do Expedicionário, assim, ela retrata exatamente o que aconteceu dentro do contexto das batalhas. Armstrong, como que a gente pode valorizar a memória desses homens hoje, especialmente nas cidades pequenas, como é o caso aqui de São Mateus do Sul? Então, agradeço por você estar me dando esse espaço aí e poder divulgar. Eu sou representante da Legião, da Força Expedicionária, aqui no Paraná, sou representante aqui em São Mateus do Sul. E a gente fica triste de saber que muitas vezes a história está se perdendo, né? A história acaba... Poxa vida, até quero deixar um parênteses aqui. O vereador, eu para nome sou péssimo, se não me engano, Wolf, ele fez um projeto para fazer uma revitalização ali na praça, onde tem o monumento dos... O Wagner? O Wagner, exatamente. Ele fez um projeto para fazer uma revitalização. Então eu acho muito importante, né? A gente parabenizou ele, porque é uma história que acaba se perdendo. O prefeito, na época que fez aquilo ali, acredito que alguns vereadores estejam vivos ou não, né? Se tiver, foi de grande valia, né? Aquele monumento. Laurival Maier, né? Que foi o prefeito na época que fez. Acredito que na época que ele fez, os pracinhas deveriam de estar com seus 60, 65 anos. Então, ele teve a oportunidade de pegar ali o nome de todos e colocar. E uma coisa interessante é o seguinte, tem muitos lugares aí que às vezes, o cara foi pra guerra tal. Não, o cara serviu no período da guerra, ele ficou no Brasil, ele mandava, né, material lá, tava na reserva aqui no Brasil, né? Se precisasse ele ia, mas ele ficou aqui no Brasil. E alguns consideram como, né, pracinha. Não, eles foram combatentes. Pracinha quem foi pro fronte de batalha. E daqui de São Mateus, todos. Foi feito um levantamento. Até quero agradecer o Edson Day, um amigo meu lá de Santa Catarina. A gente fez essa pesquisa e ele realmente, os homens daqui de São Mateus do Sul, todos estiveram no teatro
das batalhas. E é interessante, né, a gente perceber que os nossos pracinhas não só participaram dessas batalhas, mas que eles participaram com coragem e esse espírito comunitário que você relatou agora há pouco aqui da nossa região. E as suas histórias são fundamentais para a memória da nossa cidade e principalmente para a memória da participação do Brasil na Segunda Guerra. Muitos pracinhas precisavam se adaptar a um clima totalmente diferente, né? Enfrentar montanha, inverno rigoroso, a falta de suprimentos adequados, mas mesmo assim cumpriram suas missões com muita bravura e dedicação. Davis, vamos falar agora sobre o Tenente Max Wolff. O que tornou ele essa figura tão destacada na guerra? Bom, vamos lá, né? Ele nasceu em 1911, né? Faleceu em 45, no meio da batalha. Ele já era a Segunda Guerra que ele estava participando, ele participou da Revolução de 30, né? Aí foi para a Polícia Militar. Existe ali aquele contexto, né? Ah, mas foi no Distrito Federal. Na época, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro. Então, né, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, ele foi policial militar. Veio a Segunda Guerra Mundial, ele endoidou, né? Pô, quero ir pra guerra. Foi, conversou com o General Zenóbio. O General Zenóbio falou, olha, Max, complicado, cara. Você tá com uma hernia de disco aí. Ele já não era tão novo. Ele já tinha uma certa idade, né? Pô, como que eu vou, né, convocar você pra ir pra uma guerra, cara? Vamos fazer o seguinte, faz a cirurgia e volta aqui e vamos conversar. Ele foi, ele fez a cirurgia, se recuperou. E voltou. E aí tem toda a história, né? Ele foi e ele era considerado o rei das patrulhas. Ele tinha estratégia... Bom, ele já tinha participado de uma revolução, então ele tinha uma experiência fora do comum. Ele ia, ele fazia sondagem, mandava o pelotão. Então ele foi um cara assim que... o espírito guerreiro estava no DNA dele, né? E saber que paranaense, né? E morou na nossa terra, né? Em São Mateus do Sul. Uma coisa interessante, Felipe, veja como que é as coisas, né? Hitler, austríaco. O pai do tenente Max Wolff Filho nasceu na Áustria. Era austríaco também. Então, o nosso herói, descendente de austríaco, né? Foi na batalha, né? Combater um outro descendente, exatamente. Armstrong, quais foram os gestos de heroísmo do Tenente Max que foram mais marcantes durante a sua trajetória? Bom, o Montese, né, que eles faziam as varreduras, né, como é falado, eles faziam as varreduras e ele preferia sempre à noite. Ele era um cara assim noturno. E o pessoal falava, pô, Max, tá doido, né? À noite e tal, gelo e tal. Ele não media esforços para poder fazer essas patrulhas. No entanto, né, o fim dele foi porque ele estava na linha de frente, ele não deixava os homens dele. Ele sempre falava, eu sou o comandante, eu vou à frente. E infelizmente, na tomada de Monte Castelo, ele levou uma rajada de metralhadora, né? A famosa Lourdinha, que partiu ele no meio, né? Então, é triste. É a parte triste da história. E ele recebeu medalhas, né? Várias. Pelos seus reconhecimentos oficiais, por sua coragem. Quais foram as medalhas que ele recebeu? Ele recebeu, né, a medalha de sangue, ele recebeu a cruz, ele recebeu medalhas nos Estados Unidos também. Ele foi homenageado. E os próprios alemães, né, a própria tropa alemã, depois da guerra, homenageou Max Wolff Filho pela sua coragem e bravura. Então, ele teve várias homenagens. Armstrong, a gente sabe que a guerra ela é um momento triste da história da humanidade, na qual a gente tem muitas percas. Como que o Max Wolff, ele lidava com as perdas dos seus colegas e decisões difíceis no campo de batalha? Bom, ele, né, o que relata é que quando ele perdia alguém assim, o que era difícil ele perder, foi muito difícil, mas quando ele perdia, para ele era como se tivesse perdido
um irmão ou algo assim. Ele ficava muito triste, e isso motivava mais ele nas batalhas, a querer tomar o Monte Castelo, tomar a Montese. Ele queria ir para cima. Então isso acabava motivando cada vez mais ele. E quais foram os principais exemplos de liderança que ele deixou para as futuras gerações? A sua bravura, a sua persistência. Porque uma pessoa, você veja bem, você fazer uma cirurgia de coluna e participar de uma guerra fora do teu país, como você frisou, né? Montanha, gelo, um lugar desconhecido, e você ir para o fronte de batalha para a juventude assim, é algo extraordinário, né? É algo que você pensa e diz assim, poxa, o cara serve de exemplo para nós, que às vezes a gente tá com uma dorzinha ali, não tô legal, tal. O cara com uma cirurgia na coluna, ele participou de uma guerra. Foi pra guerra. Foi pra guerra. O heroísmo do Max, ele tem essa questão além da bravura física, né? Sim. Porque ele representa a resiliência, a ética, a humanidade, ensinando que coragem é também manter os valores, mesmo em situações extremas, né? Sim. E a gente sabe que durante o conflito, o Max Wolf e os outros soldados, eles precisavam lidar com questões de logística precária, com comunicação limitada e desafios emocionais intensos, mostrando que o heroísmo é também um processo de resistência diária, né? Davis, quais foram os aspectos humanos do Max Wolf que a gente pode destacar? Bom, ele, né, como um sargento, né, ele recebeu o título de tenente pós-mortem, né? Então, ele tinha graduado, ele sabia que ele estava lidando com seres humanos. Ele tinha esse hábito essa questão. Sou sargento, mas eu sou humano. Eu estou lidando com humanos. Não estou lidando com máquinas. E todo mundo, quando ele partiu, sentiu, porque o batalhão dele, né, o pelotão dele ali na hora fraquejou, e todo mundo achou, até o general Zenóbio achou que ia fraquejar. E um nordestino, não me recordo o nome, chegou e falou, opa, pera aí. Ele, cabo, se o sargento tivesse aqui, ele não ia querer que a gente fraquejasse, vamos continuar em honra a ele. E o pelotão de Max Wolf Filho que foi e conseguiu fazer a tomada de Monte Castelo. Eles ficaram tão irados com a morte do sargento que aquilo foi assim um estupim, foi jogar gasolina no fogo. Então ele serviu assim de incentivo, ele tinha um amor pela pátria, ele tinha um amor pelo ser humano. A filha dele, né, inclusive tem cartas, tudo, Hilda, ela é viva ainda, está com seus 83 anos, e é algo assim que ele transmitia a humanidade em si. Ele era um ser humano fantástico, segundo relatos. Davis, quais ensinamentos de vida que o Max Wolf deixa para nós hoje, mesmo fora desse contexto militar? Você não desistir. Não desistir do seu sonho, não desistir daquilo que você almeja, você correr atrás. O sonho dele era ir para uma batalha, ele foi. E isso serve para qualquer pessoa. Eu quero dirigir um caminhão, eu quero ir para algum lugar. Você é capaz. Ele provou que todos nós somos capazes de qualquer coisa. Basta nós querermos. Basta a gente pegar, levantar e ir à luta. Davis, as suas respostas, elas nos lembram que esse heroísmo combina coragem, empatia e humanidade. Valores que são relevantes para qualquer época, né? E além da Força Expedicionária Brasileira, médicos e voluntários civis brasileiros também apoiaram a guerra, né? Mostrando que a coragem, ela não se mede apenas pela força das armas, mas também pela solidariedade e pela dedicação. E qual foi a contribuição do Max Wolf e dos pracinhas para o fim da Segunda Guerra Mundial? Como a contribuição foi
que depois da tão famosa e tão almejada tomada de Monte Castelo, os alemães acabaram fazendo um acordo com o Brasil, se entregando, né? Viram que não tinha como manter aquela batalha, fizeram um acordo com os brasileiros, acabaram se entregando, e ali a guerra começou, os aliados de Hitler começaram a recuar, e só ficaram os alemães, né? Então eles viram que não ia ter como, e gradativamente a guerra foi se acabando. É algo que os brasileiros devem se orgulhar, não pelo fato, foram lá, derramaram sangue, não é isso, mas pelo espírito de coragem, né, por ir lá e acabar com uma guerra. Né? E como que eles vivenciaram o período após o conflito? Porque a gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade ela precisou se concentrar e concentrar os seus esforços na reconstrução, né? E como que os nossos pracinhas vivenciaram esse processo de reconstrução após o conflito? É triste assim que alguns pracinhas, infelizmente, acabaram morrendo pobres, alcoolizados, não tiveram uma assistência por parte do governo na época, né? Então, depois de um tempo que acabou tendo essa estrutura, né? Eles trazerem os pracinhas, no caso, pagar um salário, ter uma vida digna, né? Porque até então eles não tinham, eles voltavam à vida civil e tinham que se virar por si só. E como que a gente pode relacionar essas lições com a busca pela paz que a gente busca, né, atualmente? É interessante a tua pergunta. A paz, ela é algo assim que todos procuram, isso em qualquer lugar do mundo, qualquer ser humano, e fica assim que uma guerra não vale a pena, como está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. É triste saber que por causa de pessoas que estão no poder, elas acabam querendo um conflito por algo tão simples que possa ser resolvido, mas pelo fato de eu ceder para você, eu vou estar sendo covarde. Então, muitas vezes você ceder não é covardia, e sim é você ser sensato e não envolver outras pessoas inocentes. Qual que é o papel da memória histórica para que tragédias como a Segunda Guerra Mundial não se repitam? A memória, sim. Você ser mais sensato, os nossos governantes serem mais sensatos, pensarem no povo, pensar nas pessoas que estão ali, são inocentes. Porque numa guerra você acaba, você não sabe. Eles usam crianças, é muito triste. Acaba sendo algo assim que não vale a pena. Que os nossos governantes que estão lá em cima pensem assim, não vale a pena. E refletir sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, ele nos ajuda a entender que a memória e a coragem, elas andam juntas e que os gestos de heroísmo contribuem sempre para um futuro melhor. E a Força Expedicionária Brasileira conquistou mais de 20 medalhas de honra. Sim. E participou de batalhas decisivas como Monte Castelo, Montese e outras cidades estratégicas. Sim. Na Itália. E por que é fundamental a gente prestar homenagem a figuras como o Max Wolff e os pracinhas de São Mateus do Sul hoje? Eles foram os nossos libertadores, né? Porque se o nazismo conseguisse, se Hitler conseguisse o intuito dele, ele queria uma raça pura. No entanto, se dos judeus, ele pegava crianças com 3, 4 anos, né? Tomavam dos pais, e tinham muitos alemães que não tinham filhos. Se a criança era loira, dos olhos azuis, dos olhos verdes, acabava sendo doado, arrancado da família judia polonesa e dado para aquela família alemã para ser criado como alemão, para ter uma raça pura. Então é algo assim que a gente tem que prestar homenagem, a gente tem que sempre lembrar,
porque eles nos livraram, não só nós, né? O mundo inteiro, de uma praga chamada nazismo. Armstrong, como que você avalia o impacto do Max Wolff e dos pracinhas para a história militar e para a nossa sociedade? Poxa vida, os nossos pracinhas, quando eu fui fazer esse levantamento, eu fiquei abismado, né? Você sabia que numa cidade com 21 mil habitantes na época, enviou 62 homens lá para a Itália? É fantástico, né? Aí você pode dizer assim, Davis, você fala isso porque não é um familiar teu. Não, não é um familiar meu. Mas é um orgulho para mim saber que um irmão brasileiro, um irmão paranaense, né? Um são mateuense, foi lá, batalhou, assim como em outras cidades, né? Foi lá, batalhou, voltaram vivos, né? Então é fantástico. O Max Wolff Filho não tem nem o que falar, né? Dentro do militarismo, quando fala assim Max Wolff Filho, é algo grandioso, né? No entanto, a Escola de Sargento das Armas é chamada de Max Wolff Filho, em homenagem. Davis, de que forma que todas essas histórias elas podem inspirar os nossos jovens e as nossas novas gerações? Inspirar com a questão de você ser leal, de você ser franco, você ter uma postura de coragem, de você não desistir. Jamais desistir dos seus sonhos, seja ele qual for. Não desistir, jamais desistir. Porque homens e mulheres, no entanto, tinham muitas mulheres que foram para a guerra e fizeram toda a diferença. O Brasil mandou várias mulheres também. São Mateus não foi, né? Aqui só foram homens, mas a história, assim, é linda. A gente poderia ficar o dia inteiro e à noite falando sobre isso. Como que você avalia o impacto do Max Wolff e dos pracinhas para a história militar da nossa sociedade? Eles foram, né, dentro do militarismo, assim, é uma honra saber que eles foram os precursores do nosso exército brasileiro, representaram muito bem lá fora o nosso exército brasileiro, e isso traz para quem já foi de alguma força, né, exército, marinha, aeronáutica, até as forças auxiliares, isso serve de exemplo que a gente não pode fraquejar. Então eles são assim pessoas que fazem com que quando você está, né, na frente de batalha você não fraquejar, porque eles não fraquejaram. Davis, por fim, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar aos nossos ouvintes sobre memória, heroísmo e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Bom, eu gostaria de deixar assim, não esqueçam daqueles que lutaram por nós, que lutaram pela nossa liberdade, que entregaram muitas vezes a sua juventude. Muitos voltaram da guerra, né, com algum problema. Então eu gostaria de deixar, inclusive fiz um poema, gostaria de, se você me permitir. Com certeza. Ler. O poema ele fala assim, depoimento de um pracinha. Só um momento. Carta de um pracinha. Hoje parei e pensei, será que vai valer a pena o que estou fazendo aqui na Itália? Muitos da minha idade estão curtindo um cinema, uma praia, aquele bom futebol com a galera no fim da tarde. Meu convívio hoje são dias e noites, muitas vezes congelantes, na patrulha ou na vigília. Vejo também muitos pedidos de socorro, muito choro em meio ao fogo nessas batalhas finais. Mulheres italianas que, por sinal muito bacanas, bordam no meu braço a crítica que muitos fizeram e que é o nosso símbolo maior. Sim, sei que serei esquecido, mas algo diz no meu peito, com esse coração verde e amarelo, que alguém ou alguns não deixarão a nossa história morrer.
a cobra fumou e segue fumando. Então, que essas histórias, elas possam inspirar os nossos ouvintes, né? Sim. Então, o Estúdio Samas Podcast teve hoje a honra de poder contar contigo. E eu quero... Não, e tem mais uma coisa. Esse uniforme que eu estou usando aqui é da nossa Associação de Veteranos do 13º Batalhão de Infantaria Blindado, do 13 BIB. E nós fazemos ações sociais e não esquecemos o nosso compromisso com a pátria, né? Eu até fiz uma canção, né, que foi doada ao Exército Brasileiro, a canção ao veterano do Exército Brasileiro. Então essa canção ela faz parte já do quadro das canções do Exército. E é uma honra a gente colocar esse uniforme, vir aqui, né? Quero mandar um abraço para a galera lá da AV13, das outras associações também. A gente faz esse serviço, a gente não esquece do que a gente vivenciou dentro do Exército Brasileiro. Então é muito gratificante e importante. E em nome da AV13, uma lembrança para você. Olha que maravilha! Dá uma olhada aí. Com certeza. Uau! AV13 Ponta Grossa, 13º BIB. Isso. Deixa eu colocar aqui na câmera. Batalhão de Infantaria Blindado, 13 BIB, o famoso 13 BIB. Muito legal, muito linda a arte. Quem que fez essa arte? Foi feito o Jackson que fez. Essa pintura é feita pelo Paulo, a pintura ali do batalhão. Mas a arte do nosso símbolo, a faca na caveira, né? Que é uma coisa bem interessante também, né? Dentro do meio militar. Que, né, na guerra eles pegavam e deixavam as cabeças das pessoas expostas e com uma faca do lado. E o brasileiro, como sempre, ele foi lá e pegou uma faca e na caveira para provar que eles estavam ali e não estavam para brincadeira. Então, hoje o Estúdio Samas Podcast ele fez uma homenagem ao Max Wolff, aos pracinhas de São Mateus do Sul e a toda a nossa Força Expedicionária Brasileira. Lembrando que coragem, memória e solidariedade são conquistas de todos nós. Eu quero agradecer meu amigo Ulisses. Inclusive, ele deixou um livro desse, ele doou aqui para o município de São Mateus. O material foi ele também que doou, né? Agradeço lá a minha continência e respeito ao meu grande irmão Ulisses Warzinski, né? E ele serviu à Marinha. Ele é do nosso grupo, é professor, é diretor numa escola em São Paulo. Então é historiador, um cara assim fantástico, prontamente mandou o material ali, é um cara muito 10. Então quero agradecer ele, a Isalete, quero agradecer ao filho do senhor Venhart Borges, né? Alberto Venhart Borges, que foi um dos pracinhas, né? Ele é vice-presidente da Legião e passou algumas informações também. Então quero agradecer aí a galera, a Isalete, que é da Federação dos Pracinhas, né? Então quero deixar aí meu agradecimento a todos. E a você, né? Poxa vida, é a nossa história se mantendo viva, né? Quando você fez esse convite aí, a gente conversou, eu fiquei, poxa vida, a gente poder levar um pouquinho da história de São Mateus do Sul, uma história linda, é fantástico. E a ideia do podcast é exatamente essa, a gente poder deixar registradas essas memórias, né, aqui da nossa comunidade, da nossa sociedade. Esse é o episódio de encerramento da primeira temporada do podcast, então a gente consegue fazer o encerramento com chave de ouro, falando sobre tanta coisa legal e principalmente sobre o papel heróico do Max Wolff no processo da nossa Segunda Guerra Mundial. Tá certo. Então, aos nossos ouvintes, a quem nos assiste, né, acompanha com a gente a próxima temporada, temporada 2 do Estúdio Samas Podcast. Foi uma honra poder contar com a participação de vocês, foi uma honra poder compartilhar esses momentos, construir essas memórias, a história viva da gente da nossa terra. E eu encontro vocês na temporada 2 do Estúdio Samas Podcast. Valeu! Yeah. Yeah.
Uh.